gente, eu tô estudando aí, né, por um problema de tutoria. A faculdade ela voltou com tudo esse semestre. Eu até me assustei porque geralmente a gente tem algum tempinho, né? A gente volta, aí sei lá, tem algumas aulas explicando, geralmente a primeira aula, né, das disciplinas, explicando mais ou menos como vai funcionar o semestre, como vai ser isso, aquilo, etc. Mas esse semestre, esse início, né, de segundo ano foi uma coisa assim diferente de todas. Eu só tive 2 semestres, né? Mas só que eu tenho a comparação desses semestres que foi bem mais tranquilo assim esse início. Eu não consegui nem postar vídeo para vocês antes. Eu gravei esse vídeo para vocês aí, esses recortes aí de eu estudando, só que foi meio que na loucura, assim. Eu falei, eu vou deixar aqui a câmera gravar enquanto eu vou fazendo tudo aqui, porque não dá tempo para ficar ajustando, para ficar buscando um foco diferente, etc. E eu fiz o que deu, gente. Mas vocês vão perceber que realmente foi puxado. Eu já tive 2 semanas já da faculdade, aí vocês estão vendo eu fazendo o estudo para tutoria, né, na primeira semana, e essa foi a minha primeira tutoria, o primeiro problema, e nesse primeiro problema a gente já trabalhou com questões que são questões complicadas de estudar, né, porque você pega o período, né, que você tem um período transicional, que seria o período, como a gente está vendo pediatria. Então, como a gente está vendo pediatria, é complicado porque a gente tem que começar, né, do começo, né? É redundante isso daí, mas é a realidade. A gente pega ali como a gente já viu já o desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento fetal, o que a gente precisava demarcar seria as transições. Então você tem a transição da vida fetal para a transição da vida pós-fetal, e você tem alguns marcos aí que acontecem nessa transição. Você tem, por exemplo, o cessamento de nutrientes, né, da placenta a partir do momento em que você corta o cordão umbilical. Então você tem vários processos. A circulação fetal ela tem algumas particularidades. Por exemplo, você tem uma região que é uma região de conexão interatrial, né, que conecta os átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, que seria o forame oval, que após essa sessão, né, após você cortar o cordão umbilical, você vai ter uma região ali por conta da diferença de pressão que vai ser criada, vai criar ali mais ou menos, vai fechar esse orifício, e você vai ter a fossa oval. Você vai ter também alguns ductos, né, que vão ali também passar por esse processo, que vão parar de receber um suprimento por conta dessa transição da circulação, e a partir disso você vai ter o surgimento de alguns ligamentos. Então, assim, tem uma série de coisas que acontecem nessa transição, são coisas difíceis. Você tem, por exemplo, um período de icterícia, né, que seria a pigmentação do recém-nascido, ela fica um pouco amarelada por conta de também uma carência, né, nutritiva, por conta também de uma insuficiência, né? Na verdade, seria uma imaturidade hepática. Então você tem muitas coisas aí acontecendo que acabam provocando uma série de coisas. Tem a questão da hipotermia também. O recém-nascido ele tem uma questão de mortalidade que é uma coisa preocupante, né? A partir do nascimento, por conta também da dificuldade do recém-nascido conseguir manter a temperatura dele, conseguir manter a homeostase térmica. Então tem vários fatores que são fatores importantes aí que você tem que monitorar, e a gente assim teve muito trabalho porque foram 2 semanas bem puxadas. Essa primeira semana, por incrível que pareça, já foi uma semana muito puxada, porque o meu calendário é uma coisa que dá até medo,
Antes eu tinha tempo, né, de fazer as coisas. A gente tinha, por exemplo, a abertura e a gente tinha uma janela. E no meio da semana, antes do fechamento da tutoria, a gente tinha outras janelas nas outras disciplinas. Agora a gente só tem uma janela na tutoria na abertura e a gente tem outra janela de estudo antes do fechamento. Então, assim, é uma coisa maluca, porque, gente, as matérias que eu tenho entre abertura e fechamento são muito complicadas. Então, assim, eu já tive que estudar muita coisa mesmo. E, assim, medicina não é só tutoria. Tutoria, para quem tem o método PBL, né? É uma parte do processo, uma parte importante. Você aprende bastante coisa, mas a medicina não é somente tutoria. Você tem semiologia, você tem farmacologia. Nesse semestre eu tenho farmacologia, né, como habilidades terapêuticas. Tem bioética também, a gente teve aula de bioética. E quer ver? Tem epidemiologia também. A gente também tem APS, né, Atenção Primária à Saúde. Então, assim, a gente não tem só tutoria, a gente tem várias coisas e todas as disciplinas começaram arrepiando. Mas é isso, né, gente? Eu sabia que a faculdade de medicina em algum momento ia apertar, ia ficar puxado. E estamos aí, tô enfrentando e tá dando tudo certo. E eu nem falei ainda, a gente também tem a parte de morfofuncional. Agora a gente tem em morfofuncional a parte de anatomia, a gente também tem a parte de embriologia, a gente também tem a parte agora de patologia. Então, assim, e a práticas funcionais. Então, gente, é muita coisa mesmo. Essa primeira semana, né, a patologia eu acho que foi um pouquinho tranquila, porque o que a gente viu de patologia foi algo bem tranquilo mesmo, que foi só o que a gente já tinha visto no, no último módulo do semestre passado, que a gente teve a patologia básica, alguma coisa. Então foi meio que uma repetição. Então ali foi uma revisão, né, de lesão celular, de mecanismos, né, de lesão celular e também tem a questão de apoptose, necrose, etc. Então, assim, foi meio que uma parte básica mesmo. Mas, assim, gente, o que eu posso dizer para vocês é que, surpreendentemente, apesar de ser difícil, por exemplo, essa semana atual que eu tô gravando agora o áudio para vocês, que é a segunda, eu fechei agora a segunda semana da faculdade de medicina. A gente teve na tutoria, a gente pegou um cabide da parte de desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido. Então, assim, a gente tem vários processos neurológicos que estão acontecendo, tem a parte da mielinização, etc., do desenvolvimento do sistema nervoso, e a gente teve que explicar tudo, a gente teve que explicar desde da formação do zigoto, aí a gente passou ali pelas clivagens, a gente passou pela fase de mórula, de blástula, de gástrula, de neurula, e na neurula a gente aprofundou um pouquinho a questão da neurogênese. Então a gente entrou na questão da formação como que é, do telencéfalo, do mesencéfalo, do rombencéfalo, tem vários nomezinhos aí, e que são os ventrículos, né? Então são vários nomezinhos que a gente teve que trabalhar aí também. Aí também teve a questão dos plexos. Então a gente também trabalhou tanto o desenvolvimento do sistema nervoso central, como também o desenvolvimento da medula espinal. Então teve muita coisa, assim, foi uma tutoria muito difícil, porque entrou uma parte de embriologia neurológica muito densa, e eu acho que foi a minha tutoria mais difícil até hoje, porque, assim, essa parte de êmbrio, quando entra uma êmbrio, de fato, uma êmbrio agressiva, e ainda mais de uma parte tão difícil que a parte do sistema nervoso, é um desafio. Tanto é que a gente pegou um cabide na questão da mielinização. Mas é isso, gente, estamos sobrevivendo. Vocês vão se surpreender que dá para avançar muito e aprender muita coisa. Bom, gente, agora sou eu ao vivo e a cores. E vamos lá, eu vou comentar para vocês a parte de semiologia.
porque eu achei que foi uma parte bem interessante, que amarrou muita coisa assim que a gente estudou. Eu trouxe também para vocês um recortezinho que eu gravei. Vocês viram as fotos, mas vocês não viram o recorte do vídeo. Que eu trouxe, né, com meu amigo, né, o João Pedro. E eu trouxe para vocês do exame físico que a gente fez no recém-nascido essa semana. Então, assim, hoje é domingo e a gente teve ontem aula de epidêmio. E na sexta-feira a gente teve a parte de semiologia. E a gente está tendo 2 aulas, seria basicamente 2 aulas na sexta-feira, porque seria a parte das nossas práticas, porque a gente estava tendo 3 aulas numa quarta, tipo, era muito, na faculdade de medicina é improvável, porque você tem que ter uma janela de estudo, pelo menos no método que a gente segue. Então, beleza, na sexta-feira a gente foi lá e teve a parte de anamnese. E a parte de anamnese, a gente já notou alguma diferença, por exemplo, da anamnese tradicional. Na anamnese tradicional você não tem a questão do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, nessa questão do desenvolvimento neuropsicomotor, você tem uma tabela, o pediatra tem essa tabela e ele analisa de acordo com os meses que esse lactente tem, quais as coisas que são esperadas. Sei lá, ele com tantos meses ele precisa começar a dar calbalhotas, com tantos meses ele precisa começar a engatinhar, com tantos meses ele precisa começar a estranhar pessoas que não sejam do convívio social dele. Que, por exemplo, o médico chegou, não é do convívio social dele, ele vai começar a chorar. O médico faz uma brincadeira e ele vai começar a chorar lá. Então, assim, são coisas que mostram que esse recém-nascido está tendo um desenvolvimento neuropsicomotor, ele está tendo um desenvolvimento do sistema nervoso dele, ele está tendo uma sofisticação. Isso significa que ele está começando a ter já funções racionais e ele está desenvolvendo também a parte social dele também. Ele está tendo uma interação com o meio, ele está tendo uma reação a esses estímulos externos que ele recebe. E é óbvio que é interessante dizer isso para vocês, né? Porque é uma coisa que pouca gente acaba se tocando. Quanto mais esse recém-nascido ele tem estímulos, quanto mais esse lactente ele tem estímulos, mais ele consegue se desenvolver. Então, assim, é muito interessante que ele tenha, por exemplo, um ambiente que estimule ele, que ele possa, por exemplo, quando ele está se desenvolvendo, ter um local para brincar, não ficar só num lugar escuro, fechado, isolado. Ele tem que ter estímulo visual, ele tem que ter estímulo auditivo para você conseguir detectar algumas anomalias, por exemplo, para ver se ele tem perda auditiva ou qualquer outra coisa. Então, assim, é muito interessante essa tabela do desenvolvimento neuropsicomotor, porque traz muita coisa interessante, né, do desenvolvimento desse recém-nascido. E, beleza, essa foi a parte da anamnese. A gente também teve a parte do exame físico que a gente teve essa semana. No exame físico pediátrico, exame físico geral, né, a gente viu algumas coisas de antropometria, por exemplo, o perímetro cefálico, também viu a altura, né, desse recém-nascido, desse lactente, né. A gente também viu a questão da... Como que é? Eu não lembro agora. Do perímetro cefálico que eu já falei, né? Também tem o peso, para você saber o estado nutricional. Tem a questão, né, que a gente viu na tutoria. A gente viu as tabelas que são referentes a isso, né? Você tem a principal, né, que é a tabela da Organização Mundial da Saúde, que você tem alguns dados ali, alguns parâmetros de crescimento que são vinculados, né, a um desvio padrão, e a partir disso você sabe mais ou menos como que está o desenvolvimento desse bebê, ou se vocês quiserem chamar, mas também, ou lactente, para você saber se ele está tendo um estado nutricional adequado. E é interessante para que você tenha algumas medidas, né, algumas intervenções para que melhore o estado nutricional e para que ele se desenvolva de uma forma mais adequada. Então, além disso, né, a gente também teve a avaliação geral. Então, por exemplo, no crânio, sentido crânio-caudal. Então, no crânio você poderia ver alguns achados, como por exemplo a fontanela, que seria a muleira, né, ver se está tudo certinho. Você vê também se existe alguma icterícia ocular. Icterícia ocular você pode ter um indicativo. Icterícia seria basicamente uma amarelação da pigmentação do olho, né, da mucosa ocular, que você tem por exemplo, pode ser um indicativo de algum problema, sei lá. E você tem uma icterícia que é fisiológica, mas você pode ter uma icterícia que é patológica. Então,
pode ter algum indicativo com algum problema hepático, etc., que você já consegue prevenir ali. É a região esclérica, né, que você chama a mucosa ocular, que você tem que observar se tem essa icterícia. Além disso, né, você precisa avaliar o formato do crânio, você precisa também fazer uma palpação dos linfonodos, também tem a questão da palpação da glândula tireoide para ver se está tudo certo. Você também tem uma inspeção para ver com relação ao tórax, se você tem alguma anomalia também ali. Você também vê dados cardíacos, também vê a questão da respiração, né, da frequência respiratória. Além disso, você também tem a questão da parte abdominal. Então, principalmente ali você vai ver se é um abdômen globoso, etc. Você vai ver também a questão da cicatriz umbilical, para ver se tem algum sinal, algum sinal flogístico, né? Se você tem algum problema ali que possa indicar algum foco inflamatório ou infeccioso. Então, assim, são coisas que a gente viu lá em outro período que também aqui funciona. Você tem uma questão de palpação profunda, aliás, uma palpação superficial para você detectar algum tipo de herniação. Você também tem uma palpação profunda, que seria uma palpação das vísceras, principalmente do fígado ali, para você ver se tem algum problema, alguma hepatomegalia ou então alguma esplenomegalia, que aí seria no baço, né? Você palpar essa região das vísceras também, para você ver se tem algum problema para ser relatado. Você também verificar, por exemplo, na fralda, né? Verificar se tem alguma ulceração, etc. Então você faz uma inspeção geral para você ver o estado geral desse recém-nascido, para ver se tem algo que você possa relatar e, obviamente, relatar a região. Por exemplo, no boneco que a gente pegou, ele tinha um machucado, uma cicatriz, na verdade, próximo ali da região occipital. Então você precisa colocar a região anatômica que foi encontrado esse achado. Então, assim, seria basicamente esse o exame físico que a gente fez, o exame físico pediátrico. Então a gente pegou o eixo crânio-caudal e verificou tudo que a gente poderia relatar ali, tanto uma questão mais holística mesmo, que seria uma questão de inspeção, como de exame propriamente dito, ausculta, palpação, percussão, etc. Então a gente fez bastante coisa e relatou, né? Agora eu vou colocar para vocês um videozinho, um recortezinho meu e do João Pedro, de como foi, etc. Uma coisa bem rápida, assim, muito rápida mesmo, só para vocês verem o ambiente, né? Para ver como é que é a minha sala, para ver o boneco, né, que a gente tem lá, que é bem realista. É legal, gente. Vejam aí. O olho, as mucosas. Não, mas isso a gente olha conforme vai no sistema, né? Não tô filmando João Pedro. Nem peguei meu esteto, mano. Então é isso, gente. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu, assim, não tenho tanto tempo, porque agora tá muito puxado, por isso que eu fiquei uma semana praticamente sem postar nada aí. Mas eu vou postar sempre coisas para vocês, tentar seguir essa periodicidade de pelo menos um vídeo por semana. E é isso, tá, gente? Peço que vocês me sigam no Instagram, porque no Instagram eu realmente tenho uma assiduidade maior, porque é uma coisa rápida, eu não preciso ficar editando vídeo, eu não preciso ficar fazendo isso, aquilo. Então é uma coisa rápida. Então segue no Instagram, tá, gente? É nóis, sucesso, tchau!